Queridos, o título dessa mensagem é O Sucesso do Fracasso. O sucesso do fracasso. Fernando Scherer, um dos nadadores mais conhecidos, famosos do Brasil, medalhista olímpico. Talvez muitos já tenham ouvido falar do nome dele, mas talvez nem todos saibam que ele começou a nadar em virtude da asma que ele tem, né? E que ele tinha, ou seja, sofria de asma quando criança. E por recomendação médica, o médico naturalmente recomendou que uma das maneiras dele corrigir, superar e controlar as suas crises asmáticas é que ele viesse a fazer natação. E ele naturalmente seguiu essa orientação médica e veio a se tornar atleta de corrida. Ainda curioso, em se tratando de asma, tem um irmão em Cristo chamado André Paganelli. O André Paganelli é um dos saxofonistas, um dos melhores saxofonistas do Brasil e do mundo. E ele também possuía deficiências em relação à respiração. E o médico também, por orientação médica, disse o seguinte para ele: vá tocar um instrumento de sopro, que isso vai ajudar você com relação à asma. O que eu quero dizer com isso? Eu citei aqui, poderia citar outras pessoas e outras áreas, mas em nível de introdução, o que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte: a asma, de alguma maneira, levou com que Scherer veio a se tornar o que ele é. A asma, de alguma maneira, veio a levar o que o saxofonista André Paganelli é. Eu não sofri de asma na infância. Dou graças a Deus por isso. Mas eu tenho minhas dúvidas se eu consigo nadar 50 metros. Tenho minhas dúvidas. Eu não sofri de asma na infância, mas ao assistir o André Paganelli, por exemplo, ao vivo, e nos CDs, DVDs que tem em casa, eu fico vendo o tempo que ele demora segurando uma nota. E se eu estivesse soprando qualquer instrumento, eu também tenho certeza que eu não conseguiria manter da mesma maneira que ele manteve. O que eu quero dizer? Aquilo que era um problema, aquilo que era um agravo, aquilo que na verdade era algo indesejado, foi usado e trabalhado por Deus para levar a um fim bom. O que acontece aqui no livro de Atos é exatamente isso. Estevão acaba de ser martirizado. Estevão foi assassinado. Mas o assassinato, mas a morte, o martírio de Estevão serve a um propósito de Deus, meus amados irmãos, porque existe uma característica que só Deus possui e que muitas das vezes nós cristãos parece que deixamos de esquecer, que a Bíblia diz que Deus, Ele é soberano, e a Bíblia diz também que Deus, Ele é onipotente, e por Ele ser soberano, por Ele ser onipotente, Ele trabalha, Ele faz, Ele arruma, Ele conserta, Ele endireita, Ele faz com que todas as coisas, inclusive as ruins, cheguem ao propósito que Ele quer. Nada sai do controle de suas mãos. A Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E mais uma vez, Deus deu uma grande mostra de que Ele de fato está no controle da história, que Ele está no controle de tudo e que Ele está no controle de Deus. Os judeus se levantaram falsas testemunhas contra Estevão. Desculpa.
levaram à morte. E a Bíblia diz o seguinte, Atos 8:1, e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. A pergunta que fica é a seguinte: como que surge essa perseguição à igreja de Jerusalém? O texto diz que naquele dia, ou seja, no dia da morte de Estevão, no dia em que ele foi assassinado, é que começa a perseguição contra os cristãos que estão em Jerusalém. Ou seja, o dia da morte é também um marco, o dia primeiro da perseguição contra os cristãos. Eu gostaria que você também, por exemplo, acompanhasse comigo alguns capítulos à frente, abrindo a sua Bíblia em Atos 11, versículo de número 19. Atos 11, 19 diz ainda mais claramente o motivo da perseguição que está começando em Jerusalém. Atos 11, 19 diz assim o texto: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão. É só isso que nos interessa. Ou seja, os que foram dispersos por causa da perseguição que sucedeu por causa de Estevão. Ou seja, Estevão morreu, mas a morte de Estevão desencadeia uma perseguição contra todos os cristãos. Certa vez eu fui convidado para participar de uma reunião com vários líderes de uma cidade. E naturalmente eu pude atender aquele convite. E o líder, a pessoa responsável por dirigir aquela reunião, ele citou João Batista. E ao citar João Batista, ele fez o seguinte comentário muito infeliz. Ele disse o seguinte: João Batista perdeu a sua cabeça, como nós sabemos, né? Ele foi decapitado, teve a sua cabeça colocada em uma bandeja, a pedido de Herodias. E ele disse o seguinte: João Batista perdeu a cabeça, literalmente, foi decapitado, porque ele não sabia falar com reis e autoridades. Ele era uma pessoa do povo, ele era uma pessoa simples, e por isso ele não sabia falar com pessoas de educação mais elevada. Eu fiquei extremamente triste por aquela afirmação, que na verdade é inverídica, uma afirmação totalmente antiga. João Batista sim perdeu a sua cabeça porque ele confrontou o pecado. Não foi porque ele sabia ou não sabia falar, ou não tinha habilidades para falar com a realeza. E talvez você deve estar se perguntando: mas qual é a relação disso com o texto? Isso é a ponte para dizer o seguinte: é muito possível, embora eu esteja aqui especulando, mas é muito possível que a igreja primitiva, quando Estevão morreu, é muito possível que as pessoas que não eram crentes e os cristãos imaturos pensaram ou começaram a dizer entre si o seguinte: mas será que Estevão precisava apresentar aquela defesa com palavras tão duras? Ele chamou aqueles homens de assassinos? Será que se Estevão não tivesse suavizado a linguagem, né? Ou seja, será que se Estevão não tivesse feito uso de eufemismos, né? Que Estevão não estaria vivo hoje? Então, o que eu quero dizer? É bem possível que para muitos, Estevão ele morreu por ele não ter tido uma postura correta. Ou é possível que muitos pensaram que Estevão morreu porque ele não vigiou, que ele deveria ter feito isso, que ele deveria ter feito aquilo, ou que ele deveria ter deixado de feito isso, ou deveria ter deixado de feito aquilo, quando na verdade não foi isso que aconteceu. Na verdade, Estevão também foi martirizado por ele ter sido fiel à mensagem na qual ele acreditava. Então, meus amados irmãos, o que eu quero levar para vocês é o seguinte: hoje, quando nós analisamos a vida de Estevão,
Todo cristão maduro, inteligente, sabe, na verdade, a importância do ministério de Estevão. Ninguém diria, por exemplo, que o ministério de Estevão foi um ministério frutífero, ou que o ministério de Estevão não trouxe resultados, e nós estamos começando a ver o resultado disso. Mas é possível que no momento em que Estevão estivesse pregando, ou no momento em que Estevão estivesse vivendo, que muitas pessoas pensassem e qualificassem o ministério de Estevão como um ministério fracassado. Uma pessoa que morre a pregar, você tem prova maior de que Deus não está com ela. E essas pessoas, elas olham para as coisas de Deus, elas dizem enxergar as coisas de Deus, mas na verdade analisam as coisas de Deus com um viés totalmente mundano. Ou seja, e qual é o viés, qual é esse entendimento mundano? O entendimento mundano é o seguinte: aquilo que prospera é de Deus, aquilo que não prospera não é de Deus. Aquilo que tem sucesso é de Deus, aquilo que não tem sucesso não é de Deus. Aquele que tem dinheiro, aquele que tem bens, é uma prova de que Deus está com ele e de que Deus o abençoa. Mas aquele que está sem dinheiro e está sem bens, é uma prova de que ele está longe de Deus. É um pensamento muito comum, e que, hora ou outra, ao conversarmos com as pessoas acabam jogando, essa mensagem subliminar. Aquilo que prospera é de Deus, aquilo que não prospera não é de Deus. E é natural que nós também poderemos ser, erroneamente, de uma maneira errada, levados a pensar que o ministério de Estevão, na verdade, foi um fracasso e Deus não estava com ele. Não, mas quando foi o contrário, na verdade, Deus estava com ele. E tanto é que Deus estava com ele, que a Bíblia relata que ele, na sua morte, ou seja, minutos antes de Deus receber o seu Espírito, ele tem uma visão celestial de Deus no céu, levantado para receber aquele que serve o próprio Espírito. Então, meus amados irmãos, agora eu gostaria de transferir a pergunta que foi feita acerca de Estevão para a nossa realidade. Será que as pessoas, ao analisarem a sua igreja, elas não dizem que a sua igreja é um fracasso? Será que você mesmo, ao analisar a sua igreja, você não diz que a sua igreja é um fracasso? Agora a pergunta é: com que lentes interpretativas você está dizendo isso? Será que não há uma influência mundana na sua cosmovisão? Querendo dizer, querendo implantar, querendo inserir em você algumas qualidades que necessariamente não precisam. Será que as pessoas analisarem o seu ministério, ou você, ao analisar o ministério de outras pessoas, você não faz uso desses pilares para classificar aquilo que é bom ou não? As pessoas dizem o seguinte: se um líder cristão está na TV, isso é prova de que Deus está com ele. Se um líder cristão, de repente, não está na TV, talvez eu nem diria que Deus não está com ele, mas Deus não está com ele com tanta força, com tanto ímpeto, com tanto poder, quanto Deus está com aquele outro que está na TV. Agora a pergunta que eu faço para você é a seguinte: será que a nossa análise está correta? Ela é bíblica. Se Estevão fosse um diácono de nossa igreja, se nós estivéssemos vivendo na época em que ele viveu, como nós o classificaríamos? Queridos, vocês gostariam que os vossos pastores, os vossos líderes departamentais, por exemplo, tivessem passagem pela polícia?
Tem alguém aqui que gostaria? Assim, olha, o meu líder, o meu pastor, o meu líder de mocidade, as pessoas que Deus colocou na minha vida, todos eles têm passagem pela polícia. 2, 3, 4 vezes. Tem alguém que gostaria que o seu líder tivesse passagem pela polícia? Não. A questão não é a passagem pela polícia, a questão é qual o motivo que o levou a ser preso. Eu não sei se eu comentei isso com vocês, mas eu, ao ler um pouco sobre a biografia, por exemplo, do pastor John Piper, não necessariamente uma biografia, mas um dado ao estudar, eu soube que ele havia sido preso, e aquilo me chamou a atenção. O pastor John Piper, um pastor conhecido, famoso, calvinista nos Estados Unidos, ele foi preso, e aí ele descobriu o seguinte: ele foi preso por fazer manifestações contra o aborto no local onde ele vive. E ao fazer a manifestação contra o aborto, não apenas ele, mas como outros membros de sua igreja também foram presos. O que eu quero dizer? A princípio, quando eu fiz a pergunta, será que você gostaria que os seus líderes tivessem passagens pela polícia? O primeiro pensamento é, não. Mas o segundo pensamento é, se ele for preso por defender os pilares, os mandamentos, os estatutos bíblicos, ou seja, ele está sofrendo pela verdade, eu não tenho por que me envergonhar. Antes, o contrário, eu tenho é que me orgulhar de uma pessoa que vive fielmente o Evangelho de Deus. Vocês conseguem entender o raciocínio que vocês estão acompanhando? Talvez ao falar, ele tem passagem pela polícia, aquilo seria contra ele. Mas a pergunta é, talvez o seu líder, talvez o seu pastor, talvez os seus líderes não tenham passagem pela polícia, mas em compensação eles também não estão lutando quanto eles deveriam lutar. Como será que as pessoas avaliariam o nosso ministério? É até interessante, embora não tenha tido tempo de terminar, nessa mesma linha de raciocínio, existe um documentário disponibilizado no YouTube, um documentário cristão que diz exatamente isso. O nome do documentário se chama Ministérios Fracassados. Precisamos prestar atenção nos ministérios fracassados. Queridos, de acordo com a tradição, de acordo com alguns relatos que as pessoas dizem, todos os apóstolos, prestem atenção, todos os apóstolos, com exceção de João, foram martirizados. Todos. Nós estamos falando dos apóstolos, aqueles homens que foram chamados diretamente por Jesus Cristo. Todos eles morreram, tiveram que pagar com sua própria vida por pregar o Evangelho. Agora a pergunta é a seguinte: um líder que é assassinado, e que nesse assassinato, em muitos deles com requintes de crueldade, será que você diria que aquele líder, ele teve um ministério de sucesso, ou que ele possuiu um ministério fracassado? A pergunta é: não estamos vendo homens e mulheres de Deus em determinados contextos indo para as cadeias, sendo acusados, enfim? Não estamos vendo. Mas será que isso não acontece porque Deus está conosco? Ou será porque deixamos de cumprir, deixamos de combater, deixamos de fazer aquilo que Deus pede para que nós façamos? Então o sucesso, a calma, a tranquilidade que muitos atribuem à presença de Deus, em muitos casos isso é verdade, mas em nem todos os casos isso é. Existem cristãos que estão vivendo em tranquilidade, existem cristãos que estão vivendo e gozando de uma paz, existem cristãos que estão gozando de uma certa riqueza, aconchego, tudo aquilo quanto eles podem, não há problema nenhum em gozar.
gozar, mas muitos deles estão gozando exatamente porque são omissos. E muito disso acontece na vida de muitos cristãos, porque eles deixam de fazer aquilo que eles deveriam fazer. É interessante, meus amados irmãos, uma pesquisa antiga nos Estados Unidos, mas um dado muito relevante para a gente, diz o seguinte: na igreja, quanto mais uma pessoa ganha, menos ela dá. A igreja é sustentada mais pelos seus membros mais pobres e com menos posses do que daquelas pessoas que foram mais abençoadas por Deus, ou enfim, trabalharam. O que ele quer dizer? As pessoas não dão de acordo com quanto deveriam dar. Talvez em proporção você fala assim: mas aquele irmão ele deu só 10 reais de oferta. Aquele irmão deu 10 reais de oferta, mas ele deu 100 reais por eles. Aquele outro, mas aquele outro deu 20, aquele outro deu 20, mas ele ganha 20 mil. O que eu quero dizer, meus amados irmãos, vocês me conhecem muito bem. Eu nunca fiz questão e não trago de assuntos, por exemplo, relacionados ao financeiro, mas o que eu quero dizer? Eu e você temos um compromisso. A Bíblia diz: ao que muito foi dado, muito será cobrado, em todos os aspectos. Deus te deu mais conhecimento, Deus te deu mais graça, Deus te abençoou com algumas coisas que Ele não deu a outras pessoas. Você é responsável e você deve lidar e arcar com isso. Ou seja, se Deus te abençoou e Deus te deu mais também em suas finanças, a gente não costuma pensar assim, mas eu e você devemos agir na mesma proporção da bênção que Deus tem nos dado e proporcionado. O que acontece é que a igreja agora é perseguida. Isso por causa disso. Eu fico imaginando a cena, meus irmãos. Eu tento imaginar a cena. Aqueles homens estavam com os olhos vermelhos, né? Como uma expressão aqui, uma hipérbole para dizer, aqueles homens estavam nervosos, cheios de ira, bêbados, né? por sangue, sedentos por sangue. E logo após eles terem ceifado a vida de Estevão, eles saíram à busca, à procura de outras pessoas. Vamos atrás de todos os homens e mulheres que forem iguais a Estevão, que professarem o mesmo Deus de Estevão, que acreditarem nas mesmas coisas que Estevão acreditava. Vamos atrás deles. Com aquele mesmo ímpeto, com aquela mesma raiva, com aquele mesmo zelo da parte deles, eles então foram investindo contra a igreja. Agora é interessante, meus amados irmãos, que a igreja é perseguida dentro e a igreja é perseguida fora. O final do versículo 1 de Atos 8 diz o seguinte: e todos foram dispersos. Vamos meditar um pouquinho aqui. Todos foram arrancados de sua zona de conforto. Aquele cara que nasceu naquela cidade, que gostava daquela cidade, já não mais podia ficar naquela cidade, ele era obrigado a sair. Mas eu gosto do clima. Mas você vai ser obrigado a ir para um lugar cujo clima você não gosta. Mas eu sei a língua, entendo todas as expressões do que as pessoas falam agora. Mas você agora precisará ir para um lugar que você não entende a língua e você não entende as expressões. Mas eu não estudei. Se vira. Você agora, ou você sai ou você morre. Aquelas pessoas, aqueles cristãos, todos são arrancados de sua zona de conforto e eles são espalhados. Mas alguns ficam. Quem fica? Todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Olha que interessante. A igreja toda é enviada para fora de Jerusalém, mas os apóstolos ficam em Jerusalém. Aí você fala: que bênção, que maravilha, pelo menos os apóstolos vão ficar. Quem é que gostaria de ficar numa cidade que você está sendo perseguido? A perseguição está em Jerusalém. Ou seja, o fato dos apóstolos terem de ficar em Jerusalém é uma prova de que eles teriam que enfrentar perseguição
perseguições, teriam que enfrentar castigos, punições, falsas acusações, mas eles precisavam ficar. E por que eu estou falando da importância deles precisarem ficar? Porque eles ficaram em Jerusalém e os outros saíram de Jerusalém. Hoje é o contrário, meus amigos. Os apóstolos ficaram, por quê? Porque era difícil, era o plano de Deus, mas era difícil ficar. Mas eles receberam muito da parte de Deus e precisavam trabalhar muito. Hoje, quando nós falamos de missões, e nem missões, quando nós falamos até mesmo de evangelismo, ninguém quer ir. Por quê? Porque é muito fácil continuar onde nós estamos. É muito confortável continuar da maneira como nós estamos. Mudar a minha rotina, isso é muito complicado. Eu não quero mudar a minha rotina. Eu não quero mudar a minha vida. Eu não quero atrapalhar tudo aquilo que eu tenho planejado para a minha vida para fazer um plano. Quem foi que mandou esse plano mesmo? O tal de Deus aí, né? Não, a minha vida, do jeito que eu estou traçando, do jeito que eu trabalho, ela está muito bom. Eu não quero mudanças de percurso. Eu quero andar numa estrada muito bem asfaltada, tranquila, sem lombadas, sem buraco, tudo macio. É isso que eu quero, é isso que eu gosto. Mas os apóstolos não puderam se dar esse luxo. Eles tiveram que ficar em atenção. Os cristãos, de mesma maneira, eles também não puderam se dar a esse luxo. Eles tiveram que sair. Eles foram arrancados dos seus lugares, das suas casas, dos seus lares. Agora é interessante, queridos, que no versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Queridos, Deus usou a morte de Estevão para levar a perseguição dos cristãos, e a perseguição dos cristãos fazer com que o Evangelho fosse pregado aonde deveria ser pregado. Volte comigo agora para o começo do livro de Atos, Atos capítulo 1, versículo de número 8. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Nós já estudamos o que dizemos sobre esse capítulo e esses versículos, mas olha o cumprimento de Atos 1:8 e no 8:1. Olha que interessante, até inverso. O cumprimento de Atos 1:8 acontecendo em Atos 8:1. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Preste atenção nas cidades, na geografia. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. E depois, confins da terra. Atos 8:4. Aliás, desculpa, Atos 8:1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra, da onde? Judéia e Samaria. Exatamente para onde Deus falou: vocês começam em Jerusalém, vão para a Judéia, vão para Samaria, e depois para todos os confins da terra. E com essa perseguição, eles saem de Jerusalém e são dispersos para Judéia e Samaria. O que ele quer dizer? Deus está no controle. Ah, mas a perseguição está vindo, as pessoas estão morrendo. Se Deus permitir que isso aconteça, acontecerá. Mas isso não muda um tio, uma vírgula, de que Deus está no controle, Ele está no comando, e mesmo com aquelas situações ruins e más, Ele está trabalhando para que elas cheguem ao fim que Ele quer, que Ele deseja. Agora, por que eu quero dizer isso, queridos? Longe de mim seria até hipócrita da minha parte dizer que eu gosto de perseguição. Falar, eu não gosto de perseguição. Aliás, eu fujo de perseguição.
existe nenhum lugar na Bíblia pedindo para que os cristãos arrumem briga ou achem confusão. Como é muito comum a gente ver hoje nas mídias sociais algumas pessoas achando briga por nada, coisas que não fazem sentido. Muitos cristãos trazendo problemas, falam: a igreja hoje está sendo perseguida. Não está sendo perseguida coisa nenhuma. Existem pessoas imaturas dizendo aquilo que não deveriam dizer. Se não me engano, o pastor Warren Wiersbe, ele disse isso: o problema da nossa geração é que hoje, com as mídias, todo mundo que não tem o que dizer, diz alguma coisa. E a gente acaba ouvindo e lendo coisas de quem não tem o que dizer. Você fica lá prestando atenção e lendo coisas de pessoas que não têm nada a oferecer, nada a acrescentar, mas eles têm um espaço. E por eles terem um espaço, a gente acaba lendo. E ele diz o seguinte: mas quem tem conteúdo e que tem algo a oferecer, deveria estar falando. Mas é exatamente essas pessoas que muitas das vezes não estão falando nada. Qual é o resultado de tudo isso? O resultado da morte de Estevão, o resultado da perseguição aos cristãos, faz com que o nome do Senhor Jesus seja conhecido em mais lugares, mais vidas começam a ser salvas. Onde aquelas pessoas estão, a luz começa a brilhar. O Warren Wiersbe, sobre esse texto, ele diz o seguinte: os sais, a Bíblia diz que os crentes, os cristãos seriam luz e sal da terra. Ele disse assim: o sal, aqueles cristãos que eram sal, eles deixam o saleiro. O saleiro era Jerusalém. O sal tem que sair do saleiro para que ele venha salgar. Agora, se o sal continuar dentro do saleiro, ele não salga nada. Queridos, a lição que fica para a gente, que eu gostaria de chamar a atenção, é a seguinte: o conforto, a riqueza, a estabilidade, a tranquilidade, muitas das vezes nos traz um problema. Qual é o problema? É não fazer aquilo que Deus pediu para que eu e você fizéssemos. Eu tenho dinheiro, Deus me abençoou com 5 carros, então eu vou escolher um carro que eu tenho hoje para ir para a praia. E na semana que vem, para outra praia. E na outra semana, você não sabia que depois daquela praia tem outra praia? Então eu vou para outra praia. Aí o cara fala: que bênção, né? Olha como Deus me abençoa. Eu conheço todas as praias. E vou continuar. Não tem problema nisso. O que ele quer dizer? A bênção, aquilo que Deus deu para aquela pessoa está sendo um bom mordomo das bênçãos que Deus derramou sobre a vida dela, ou sobre a vida dele. Queridos, não me entendam mal, pelo amor de Deus. Eu acho que eu estou aqui um tempo bastante para vocês entenderem. Eu não sou contra o tempo de lazer, aliás, isso é bom e todos nós devemos, mas a Bíblia não diz também que nós deveríamos viver só para si, apenas em lazer. Existe uma diferença. Todo mundo tem direito e deve gozar de férias, de descanso, de momento com a família, mas a Bíblia não diz que era para viver somente assim. Não é isso que a Bíblia pede de nós. Então, meus amados irmãos, o grande problema é o seguinte: as pessoas falam assim: eu não vou naquela igreja, porque aquela igreja tem problemas ou está passando ou enfrentando dificuldades. Mas quando a igreja não tem dificuldades, é um grande problema. Por quê? Porque na maioria das vezes a igreja se acomoda. Eu poderia dizer e citar alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, talvez para muitos, uma igreja que tem um telão grande, a pessoa fala: isso é uma prova de que Deus está aqui, está abençoado, tudo muito organizado. Uma igreja que tenha todos os instrumentos. Você fala: que coisa linda. Uma igreja que tenha a bateria da última geração, os instrumentos mais caros. Você fala assim: isso é uma prova de que Deus está ali. Agora a pergunta é:
eu tenho quase certeza que se Deus fosse conversar com aquela liderança, ele ia perguntar o seguinte: quanto do orçamento dessa igreja foi destinado para os órfãos? Quanto foi destinado para as viúvas? E quantos missionários vocês estão sustentando? Vocês fazem parte de algum projeto de tradução da Bíblia para alguma língua ou dialeto que aquelas pessoas ainda não têm a Bíblia? Não, a gente não fez nada disso. Mas é tão bonito uma igreja com um telão grande, não é? Todo mundo gosta. Mas a questão é, a igreja, aos olhos de muito, ela tem sucesso. Agora a pergunta é, aos olhos de quem interessa de Deus, será que aquela igreja é uma igreja de sucesso? Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Vocês conseguem entender a gravidade? Se nós hoje estivéssemos vivendo uma igreja primitiva, nós não estaríamos numa igreja que seria taxada de uma igreja de sucesso. Uma igreja que não tem onde congregar e que todo mundo tem que fugir e ir para uma outra cidade, seria taxada de uma igreja de sucesso? Seria. Mas foi exatamente essa igreja que Deus usou, esses homens e essas mulheres, para que a igreja crescesse e fosse esse grande corpo de Cristo que é hoje. Cuidado. A mensagem de Estevão, no começo da igreja cristã, ela nos traz um alerta: cuidado. Cuidado. Muitos sucessos são fracassos, mas muitos fracassos são sucessos. O fracasso de Estevão foi um sucesso, mas de repente o meu bem-estar e o seu bem-estar, que para nós é um sucesso, necessariamente não é um sucesso aos olhos de Deus. E por fim, queridos, eu gostaria de buscar o seguinte: assim como comecei esse sermão citando duas pessoas, uma da área do esporte e outra da área da música, o Cher chegou onde chegou porque ele tinha um problema. Aquele fracasso seria pelo menos um fracasso em termos genéticos. O pai dele e a mãe dele deixaram para ele uma carga genética para a doença, né? Outros pais não deixaram essa doença. Então aquilo é um erro, um fracasso. Mas aquele erro, por causa daquele fracasso, foi trabalhado para que ele viesse a se tornar um sucesso. Ao passo que de repente eu e você não recebemos esse erro, esse fracasso na área da asma, mas em compensação não somos o sucesso que ele é. Então o que ele quer dizer? Deus, o trabalhar e o agir de Deus é bem diferente. E aí eu conclamo você, querido. Eu agora conclamo para que você faça uma breve análise, uma breve reflexão da sua vida para dizer o seguinte: será que a minha ausência de habilidades, as minhas faltas, os meus erros, as minhas fraquezas, as minhas doenças não são aquilo que Deus quer usar como uma mola de propulsão para que eu venha cumprir aquilo que Deus quer que eu cumpra? Será que Deus não deixou certos problemas, dificuldades, perseguições em minha vida para que exatamente através daquele erro, através daquele fracasso, através daquele problema, Ele venha trazer um grande sucesso e grandes resultados? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho plena, absoluta e sou convicto de que Deus faz isso. Não é um lema usado aí nos carros de cristãos: Deus não capacita os escolhidos, não é isso que diz? Mas vocês lembram do slogan? Ou seja, aquelas pessoas têm algum defeito, têm algum problema, mas Deus irá trabalhar através daquele problema e vai fazer de mim e de você aquilo que Ele gostaria que eu e que você fôssemos. Não tenha medo de certos fracassos, porque eles nos levarão ao sucesso aos olhos de Deus. E tome
bons sucessos aos olhos do homem, porque ele nos levará ao fracasso aos olhos